Hoje a gente vai falar sobre um assunto que é controverso e que muitas mulheres querem saber cada vez mais. É a menopausa. E a minha convidada especial de hoje é a ginecologista doutora Viviane Loubach. Prazer enorme ter você aqui. O prazer é todo meu, Cíntia. Ainda mais para falar de menopausa, né? Que é um assunto que eu amo e que atendo muito no consultório também. Está muito em alta. Muito. Vamos começar falando sobre a menopausa e o climatério, né? Qual é a diferença aí desses dois? Perfeito. Muitas pessoas confundem. A menopausa é a última menstruação. E a gente só diz que foi a última, é um diagnóstico que a gente chama de retrospectivo, quando ela fica 1 ano sem menstruar. Então, aí é a menopausa. E o climatério? O climatério é a transição do período reprodutivo para o período não reprodutivo. É essa fase, é esse período da vida da mulher. E a partir de que idade que ocorre a menopausa? Então, a menopausa está dentro de uma faixa dos 45 aos 55 anos. A média em torno dos 51 anos. E quais são os principais sintomas, doutora Viviane? Então, a menopausa, né, na verdade, ela já pode acontecer até antes e com sintomas leves. E esses sintomas vão piorando conforme vai acontecendo a queda hormonal. Sintomas como os calores noturnos. São os fogachos? Os fogachos, sudorese, uma irritabilidade, né, uma alteração de humor, alteração do ciclo menstrual, aumento do fluxo menstrual pode acontecer, cansaço, alteração do sono. Então, assim, são os sintomas mais marcantes da menopausa, do climatério. E a menopausa precoce, tá? Como é que ela é causada? Então, a menopausa precoce é a menopausa que acontece aí antes dos 40 anos. Existem algumas causas, as doenças autoimunes estão aí entre a principal causa, mas a gente tem outras, né? Tem a questão cirúrgica, né, que pode acontecer por algum motivo, né? A retirada dos ovários, por quimioterapia, radioterapia, algumas síndromes genéticas também, como Turner, enfim. E às vezes até pelo ambiente, né? Eu falo, né, de tabagismo, né, álcool, enfim, pesticidas, né? Pesticidas também? Esses agrotóxicos, né? Então, enfim, isso... Mas é raro ou não? É raro, não é comum. Tá? Uhum. Mas a gente tem visto cada vez mais e a gente precisa estar atento, né, a toda essa sintomatologia. E aí, a partir de que idade, mais ou menos, você acha que pode ocorrer uma menopausa precoce? Então, antes dos 40 anos, né? E aí a gente já começa aos 45, aquilo que eu falei, já começa o climatério, já é comum. Uhum. Então, é importante a gente falar até dessa sintomatologia e chamar a atenção, porque muitas mulheres, elas só pensam na menopausa quando elas realmente param de menstruar. E existe esse período antes da menopausa, né, a perimenopausa ou a pré-menopausa, que você já pode ter sintomas, né? Então, aquele cansaço, alterações do sono. Então, as mulheres precisam estar atentas a esses sintomas. Insônia, né? Insônia, Aumento de peso também? Isso pode acontecer. Também. A queda do estrogênio, as mulheres podem ter um aumento do peso e, principalmente, né, uma alteração na distribuição de gordura. Aquela mulher que começa a perder cintura, acúmulo de gordura abdominal, enfim. E aí a importância da gente estar falando sobre isso para chamar atenção para os sintomas, para que essas mulheres possam buscar o seu ginecologista e possam buscar o tratamento adequado. Pois é, dentro da menopausa precoce, né, que é essa que ocorre antes dos 40 anos, pode ser a partir dos 30, não sei, pode ser também. E aí a gente tem uma dúvida, existe alguma coisa para reverter essa menopausa precoce? Não, depois que a mulher entra na insuficiência ovariana, menopausou mesmo, a gente não reverte, a gente não tem como cancelar essa menopausa, a gente tem como trazer qualidade de vida, tratando. E aí não tem como, por exemplo, fazer com que o organismo volta àquela produção normal, natural de estrogênio, né? Não tem. Porque a menopausa não se produz mais o estrogênio. Exatamente, né? Acabaram os folículos e acabaram os hormônios ovarianos. Menopausou, é isso, não tem como. E quais são os tratamentos, doutora Viviane? Então, para aquela mulher que pode fazer, a gente tem a terapia de reposição hormonal, né? E aí, realmente, a reposição, seja de estrogênio ou estrogênio junto com a progesterona, e aí, para cada mulher, uma indicação, a gente consegue trazer muita qualidade de vida para essa mulher. Algumas mulheres não podem fazer a reposição hormonal, né? Então, aí a gente entra no
num assunto muito bacana, que são as contraindicações, né? As Exatamente. contraindicações, muita gente pergunta sobre. Então, mulheres com sangramento vaginal de origem desconhecida, mulheres com histórico pessoal de câncer de mama, câncer de endométrio, doenças hepáticas, história de trombose venosa profunda, doenças coronarianas, como infarto, por exemplo. São mulheres... Tireoide. Não. Não entra tireoide nisso, tá? Não. As mulheres com alterações tireoidianas, elas podem depois fazer a sua reposição hormonal. Isso não é uma contraindicação à reposição. E aí, o que faz? Por exemplo, tem essa contraindicação nesses casos, como é que a gente faz o tratamento? Isso, então. Primeira coisa, tanto a reposição hormonal quanto o tratamento não hormonal, isso são tratamentos que a gente sempre individualiza. Tá. Não existe uma receita de bolo. Mas a gente tem hoje no mercado muitas opções para a gente trazer qualidade de vida para essas mulheres. Então, a gente pode cuidar dos fogachos com fitoterápicos. Existem alguns antidepressivos hoje que a gente também lança a mão para cuidar desses fogachos, por exemplo. Que uma das principais queixas das mulheres, né, são esses calores. Os fogachos são esses calores que dão... eu tô falando, ainda não entrei na menopausa, mas vou entrar. Mas, enfim, né, amigas mais velhas que já estão na menopausa e falam que, de repente, vem uns calores, assim, absurdos. E que compromete o sono. A mulher dorme mal, passa um dia desconfortável, é muito ruim. Então, a gente tem como lançar mão desses tratamentos. Hidratantes vaginais, assim, uma coisa super importante, que eu não falei de sintomas da menopausa e climatério, é a síndrome genitururinária. O que é isso? É aquela mulher que começa a apresentar um ressecamento vaginal, dor na relação sexual, começa a fazer quadros de infecções de repetição, infecção urinária, abre quadro de incontinência urinária. Então, assim, a gente também pode tratar com hidratantes vaginais, cremes à base de hormônio também, vaginais. Hoje a gente tem uma tecnologia muito a favor das mulheres. Maravilhosa, eu sei que você vai falar. Laser íntimo, sim, muito bom. Exatamente. Muito bom. Porque Fala o laser, ele vem exatamente, né? Aquela onda de calor dentro da vagina para estimular colágeno, elastina e melhora a vascularização local, né? Então, a gente tem uma reestruturação desse canal vaginal, melhora a lubrificação, né? Então, assim, a gente tem aí um trabalho incrível e tem ajudado muito, né? Assim, você imagina uma mulher que está passando por um processo de tratamento, um câncer de mama, tá? E sofrendo aí com essa questão do ressecamento, a gente consegue ajudar. Não só as mulheres que têm uma contraindicação, a reposição fazem um laser íntimo, de forma alguma. Muitas mulheres, mesmo fazendo a terapia de reposição hormonal, ainda sentem sintomas no aparelho geniturinário, né? Ainda sentem as queixas de ressecamento, de secura vaginal, dor na relação sexual, e tem buscado laser e ele realmente ajuda e tem proporcionado aí um aumento grande de qualidade de vida para essas mulheres, qualidade de vida sexual, né? Que maravilhoso. São uma coisa importante, né? E aí também, você acha válido entrar também uma fisioterapia pélvica? Sempre, né? Principalmente para os quadros que ela apresenta incontinência urinária. Né? O laser, ele ajuda muito porque ele vai fazer essa reestruturação do canal. Ele vai aumentar a produção de colágeno, de elastina. Então, agora, a musculatura pélvica, né? O assoalho pélvico, ele fica mais enfraquecido, né? A menopausa, ela leva realmente ao enfraquecimento do assoalho pélvico, assim como outros fatores. Então, a fisioterapia pélvica, ela vem para fortalecer esse assoalho, para trazer para a mulher esse autoconhecimento, como usar essa musculatura adequadamente. Então, assim, a gente não pode normalizar sintomas de perder urina é normal, ter dor na relação sexual é normal, de forma alguma. E dor é sempre um alerta, né? Sempre um alerta. E Cíntia, se a gente parar para pensar que o climatério ele começa aí por volta dos 45 anos, a mulher está no seu auge da sua vida profissional, da sua carreira. Então, assim... A vida começa aos 40. Mais do que nunca é importante a gente cuidar, acolher essa mulher com esses sintomas, né? Nenhuma mulher deve negligenciar essa sintomatologia,
porque a gente tem e pode proporcionar muita qualidade de vida. E aí você falando da contraindicação do tratamento hormonal para menopausa, o que seria válido? Existe agora medicamentos, surgiu até um recentemente, lançado nos Estados Unidos, o Veosa. Eu queria que você falasse um pouquinho. Isso, então, essa medicação, ela foi liberada recentemente nos Estados Unidos, a gente ainda não tem no Brasil. Estamos ansiosos para a chegada, vamos ver, mas deve demorar ainda um pouco. E o objetivo maior é para justamente tratar os fogachos. E isso vai ser um ganho muito grande, né? Porque realmente quem sofre com os fogachos é realmente ruim, É uma tortura, né? É muito ruim. E existem alguns outros medicamentos já aqui no Brasil? Sim, sim. Fitoterápicos ajudam, alguns antidepressivos ajudam, tá? Isso para aquelas mulheres que não podem fazer a reposição hormonal. Porque o nosso objetivo, fazendo a reposição hormonal, é eliminar essa sintomatologia. E qual é o período que a gente pode fazer essa reposição hormonal como tratamento? Então, eu acho essa pergunta ótima. Como eu falei até lá no início, a gente sempre tem que individualizar. Tratamento hormonal, condução de mulher na menopausa é sempre individualizado. Em torno dos 60 anos, a gente pode sentar com essa mulher e entender o momento de vida que ela está. E reavaliar essa reposição hormonal. Algumas mulheres, em torno dos 60 anos, a gente consegue interromper a reposição hormonal e essa mulher segue muito bem. Outras mulheres não. Outras mulheres voltam a ter os sintomas. Então, se essa mulher estiver bem, e aí isso é um ponto importante, Cíntia, antes da gente começar uma reposição hormonal e durante toda a reposição hormonal, nós precisamos avaliar clinicamente e acompanhar essas mulheres, né? Então, avaliar mamografia, ultrassonografia transvaginal, entender como que está o endométrio, olhar para essa mulher do ponto de vista metabólico. Então, essa mulher tem diabetes, essa mulher está bem estável do ponto de vista do lipidograma, né? O colesterol, a glicose. Isso a gente está falando do período pós-menopausa, né? Sim, e até quando a gente já começa a avaliar essa mulher no climatério. Tá. A gente já tem que olhar para essa mulher como um todo. Perfeito. Tá? Não é só o hormônio. A gente tem que avaliar se existe algum risco cardiovascular, por exemplo. Né? Então, assim, essa mesma avaliação a gente vai sempre fazendo e lá, com os 60 anos, a gente reavalia novamente. Então, assim, é uma mulher saudável, é uma mulher ativa, é uma mulher que come bem, não fuma, não bebe, né? Porque, assim, o estilo de vida é extremamente importante para a gente também poder passar por esse período do climatério, menopausa e pós-menopausa de uma forma muito melhor, né? Então, a gente não pode esquecer disso também, de bons hábitos de vida. E aí, se essa mulher está assim, ela pode seguir um tempo maior fazendo a reposição hormonal, tá? Então, a gente hoje não estabelece um prazo. Eu falo que 60, 65 anos a gente senta, reavalia e a gente entende o momento que essa mulher está vivendo, entendendo que a gente pode seguir um pouquinho mais ou pode interromper nesse período. E após os 65, Vivi, eu recebi perguntas também de mulheres relatando que após os 70, ou seja, mais de 10 anos da menopausa, né? Porque falam aí que os sintomas duram durante mais de 10 anos, né? No período da menopausa, mais de 10 anos. É normal sentir ainda os sintomas, os calores, por exemplo? Isso a gente está falando daquela mulher que não tratou, né? Tem mulheres que não trataram e assim, os fogachos eles podem demorar esse tempo todo, sim. Não é o mais comum, né? De uma forma geral, esses fogachos duram aí em torno de 2 anos que a gente fala, mas assim, toda mulher uma diferente da outra. Com certeza, mas acontece, né? Acontece. E aí a gente pode usar esses medicamentos que vêm para ajudar. Sim, claro, com certeza. E uma coisa importante, Cíntia, e aí fica um alerta para as mulheres, porque que é importante elas já estarem atentas ao seu corpo e aos sintomas e buscarem uma orientação do ginecologista. A gente tem um tempo adequado para começar a terapia de reposição hormonal. A gente chama de janela de oportunidade. Que legal. Então, ou seja, mulheres com mais de 10 anos que já entraram na menopausa ou com mais de 60 anos, a gente não deve iniciar a reposição hormonal. Essa reposição hormonal ela já passa a ser um risco maior para essa mulher. Então, ou seja, janela de oportunidade, mulheres com menos de 60 anos e com menos de 10 anos da menopausa. Então, é esse que é o período ideal para a gente poder fazer a reposição hormonal, sim, né? Exato. Com relação aos sintomas, né, da menopausa ou pós-menopausa, as doenças que podem acarretar, né? A gente tem osteoporose, eu queria que você falasse um pouquinho. Depressão também, né? Muitas mulheres não sabem. Então,
Isso é uma coisa importante. A queda do estrogênio, esse período da menopausa, pós-menopausa, aumenta o risco de doenças cardiovasculares, depressão. A menopausa pode ser um gatilho para depressão, a gente tem que estar atento a isso. O risco maior de osteoporose, né? Então, assim, realmente a reposição hormonal traz todos esses benefícios, né? Então, assim, quando a gente vai avaliar uma mulher, eu sempre coloco para elas os benefícios, né? Que é isso que a gente acabou de falar, diminuir o risco de doença cardiovascular, né? Você não é, claro, uma mulher que entra num quadro de depressão, a gente precisa acompanhar junto com o psiquiatra. A depressão é uma coisa séria, demanda medicação, avaliação, enfim, mas a reposição hormonal ajuda bastante, previne, né, a osteoporose, e a osteoporose tem um risco aumentado para fratura, né? Com então, certeza. Enfim, são coisas importantes que a gente tem que levar em conta quando a gente apresenta aí os benefícios para dar reposição hormonal para os pacientes. Agora, voltando um pouquinho para a menopausa precoce, né? Os mesmos sintomas da menopausa precoce são os da menopausa? Exatamente, a mesma coisa, só acontece bem antes. E o tratamento para a menopausa precoce é o mesmo tratamento para a menopausa? Sim, exatamente, é o mesmo manejo. As mulheres que podem fazer, que não tem nenhuma contraindicação, elas devem iniciar a terapia de reposição hormonal. Doutora Vivi, agora uma dúvida, né, que muitas mulheres também têm, a questão da menopausa na sexualidade. Então, é claro, Cíntia, que a queda hormonal, ela traz algum impacto na questão da sexualidade, na questão da libido. Eu falo que quando você começa a ir no climatério, né, lembra do climatério, que é lá o iniciozinho dos sintomas, tem um cansaço, uma fadiga, um cansaço que às vezes é assim, um cansaço para tudo. É o cansaço para acordar, para trabalhar, para transar, né? Diminui muito a libido, então. Diminui a libido. A secura vaginal, ela acaba comprometendo também a vida sexual, porque a mulher começa a sentir dor. Então, ela não quer mais transar, né? Porque ela está incomodada. Né? Então, aí a importância da gente tratar essa mulher, seja com a reposição hormonal, seja com a reposição hormonal tópica, o laser íntimo, porque aí você consegue trazer diminuição da dor, melhora a autoestima, diminui esse desânimo. Uma tristeza, às vezes nem chega a ser uma depressão, mas bate uma tristeza, né? Claro, não, com certeza. A gente tem que manejar todos esses quadros, né? Todos esses sintomas das mulheres. Isso é uma coisa importante. A gente está falando da falta de libido, né, quando ocorre a menopausa. Como é que fica a questão da testosterona na menopausa? Isso é um ponto importante, né, porque agora a testosterona está super em alta. Total, né, todo mundo, às vezes, né, faz a reposição de testosterona feminina. Então, assim, primeiro que, do ponto de vista científico, os trabalhos científicos mostram é que a única indicação de reposição de testosterona é no desejo sexual hipoativo na mulher na menopausa, tá? Então, obviamente que essa mulher vai ser avaliada e realmente se a gente diagnosticar, a gente pode usar a testosterona e fazer o tratamento. No Brasil, a gente não tem uma testosterona que seja vendida na dose adequada para a mulher, então a gente precisa manipular essa testosterona numa dose correta, tá? Cíntia, de uma forma administrada de uma forma segura, ética, para justamente melhorar o desejo sexual hipoativo. Tá? Não, até porque não dá para fazer isso, né? Às vezes a gente vê as pessoas fazendo reposição de testosterona sem uma orientação médica. Não, e libido, isso é uma coisa importante. Libido é multifatorial. Não é só a menopausa, não é só a baixa do estrogênio. Sim, gente, o estrogênio tem muito a ver com a questão sexual também. Não é só a baixa de testosterona. Então, assim, são vários fatores envolvidos, né? A gente aqui já falou de vários que podem comprometer a libido. Com certeza. Quando você mexe com a sua composição corporal, aumento de gordura, do peso, isso pode mexer na sua autoestima. Quando você fala de secura vaginal, né? Quando eu falo da síndrome geniturinária, desconforto no ato sexual, dor no ato sexual, isso é óbvio que vai diminuir a libido, o cansaço, noites mal dormidas. Nossa, né? isso
Isso tudo interfere. Tudo isso interfere, né? Então, a gente precisa manejar a mulher como um todo. É fazer a reposição hormonal, é orientar a atividade física, é orientar uma boa alimentação, uma dieta equilibrada, de acordo com essa mulher. Cada mulher tem que ser olhada de uma forma individualizada, para a gente poder orientar. Ou seja, bons hábitos de vida, né? Que sempre são positivos, né? Sempre, sempre. E principalmente nesse período da menopausa. É isso, com certeza. Respondendo as perguntas que a gente recebeu, prasterona é um remédio que é válido para o tratamento da menopausa? Então, o principal que a gente usa para repor é o estradiol, a progesterona e a testosterona. Uhum. A prasterona é um precursor da testosterona, né? Então, existem algumas indicações que a gente pode usar a prasterona vaginal, para síndrome geniturinária, para esse ressecamento, para atrofia genital, a gente pode usar a prasterona. Mas hoje, a prasterona no Brasil é manipulada, a gente não tem ela pronta. E a gente hoje tem outros produtos, né? Estradiol mesmo, em forma de óvulos, cremes vaginais, que a gente pode usar topicamente, né, aplicação vaginal, e que também tem excelentes resultados para atrofia genital, né? Então, assim, na verdade, é uma opção, sim, mas é um precursor da testosterona. Então, às vezes, se a mulher está precisando, como a gente já falou, desejo sexual hipoativo, precisa, a gente pode repor direto a testosterona, tá? E na questão vaginal, a gente tem outras opções também interessantes, que eu particularmente até prefiro, do estradiol tópico, do laser, que tem resultados melhores para atrofia genital, né, para essa secura vaginal. Vivi, dá uns exemplos aqui de quais fitoterápicos que você citou, né, para quem não pode fazer a reposição hormonal, seriam indicados. Tem simicifurga, a isoflavona, tríbulos, né, que aí todo mundo já conhece. Tríbulos, mas... Então são algumas opções que a gente tem, que a gente pode usar para aquelas mulheres que não podem fazer a reposição hormonal ou não querem, né? Isso é uma coisa importante, né, também Cíntia? tem aquelas que não querem. Tem mulheres que têm medo da reposição hormonal e não querem fazer a reposição hormonal. Por isso, gente, eu tô achando fantástico esse podcast aqui. Amo. Claro, porque a gente precisa esclarecer e desmistificar. E esclarecimento. É isso. Hoje em dia, tá tudo tão corrido. Às vezes você chega no consultório, é difícil às vezes ter a troca. A Vivi sabe, ela é médica, né? Às vezes a pessoa também sentar e querer saber tudo. Tem gente que quer investigar mais, tem gente que não quer. É muito importante quando você tem o esclarecimento e, é claro, orientação médica. Não dá pra você sair comprando remédio à torta à direita sem saber, né? Ouvi dizer, hoje em dia é tudo na mídia. Você dá um Google ali, né? Você acha que o remédio que tá no Google, e às vezes não. É muito importante você orientação médica em primeiro lugar. Exatamente. E aí a gente precisa quebrar os tabus, a gente precisa tirar os mitos. Então, assim, nossa, reposição hormonal engorda, reposição hormonal dá câncer, de forma alguma, gente. Porque muitas mulheres, tem né, esse medo, né? Então, que tem essa propensão a câncer, tem histórico de câncer na família. Como é que fica isso, Vivi? Então, isso é um grande medo, câncer de mama. Eu tenho um histórico familiar de câncer de mama. A gente precisa entender que histórico familiar é esse, né? Porque às vezes, é a tia da tia, a bisavó, então... Não, agora, o histórico pessoal de câncer de mama contraindica, história materna, a gente precisa olhar e entender essa mulher. Essa mulher está muito sintomática, a qualidade de vida está muito ruim, a gente não conseguiu trazer melhora com fitoterápicos, com outros sintomáticos, a gente pode tentar começar uma reposição hormonal bem acompanhada, tá? Isso é uma decisão que é sempre feito junto ao paciente, tá bom? Mas sim, a gente tem sempre essa preocupação. Agora, não tem histórico nenhum familiar, é uma mulher que está bem, né? Não tem nenhum histórico pessoal, nem de doença cardiovascular, enfim. Tem exames normais, mamografia normal. Essa mulher não tem problema nenhum, ela pode começar a reposição hormonal. Perfeito. Agora, nem toda mulher quer, né? Então, a gente precisa respeitar. E, de forma alguma... E achar o melhor caminho. E achar o melhor caminho. A gente não pode negligenciar ou abandonar essas mulheres, né? A gente precisa acolher,
essas mulheres, entender o que está incomodando e ajudar da melhor forma possível, né? Eu acho que o objetivo é trazer qualidade de vida. Com né? certeza. Como eu falei, né, Cíntia, essas mulheres estão no auge da vida dela profissional, ainda tem tanta coisa para construir. Longevidade. Longevidade, é isso. A gente está vivendo tantos anos e a gente precisa viver bem, com qualidade. Agora, voltando um pouquinho, lá no período da perimenopausa, é possível já começar a fazer reposição hormonal? Sim, é possível. A perimenopausa, o climatério, lembra que a gente falou? O climatério é essa fase de transição. Muitas mulheres já começam com sintomas nessa fase. Já tem sintomas, a gente pode começar a reposição hormonal. Tá? É claro que é uma reposição hormonal diferente, né? A gente precisa entender o que está precisando e a gente vai repor, mas está indicado. Por exemplo, os ciclos menstruais ficaram mais irregulares, você está tendo insônia, pode dar aumento de peso que você falou. Se a gente perceber esses sintomazinhos, a gente já pode procurar um médico para poder se orientar. Exatamente. E aí a gente já pode começar. O primeiro hormônio, Cíntia, que cai é a progesterona. E aí já começa a ter essa dificuldade para dormir, né? Então, assim, essa labilidade emocional, alterações nos ciclos. Então, aí a gente já pode começar a repor. E tem uma certa idade quando começa a ter essa queda? Normalmente é em torno dos 45 anos, né? É a idade que a gente espera que comece. Já tem que ficar um alerta, então, já né? Já fica um alerta, é isso, com Bom, certeza. ainda tá faltando para mim, então, um pouquinho. Com a menopausa, né, a gente sabe que vem aí todos aqueles sintomas na região pélvica, né? E a mulher tá procurando hoje em dia, né, Vivi, ela tá querendo ficar bela em todos os sentidos, né? E aí existe o rejuvenescimento íntimo, né, que tá sendo um boom aí, que a gente usa o laser íntimo, que você já citou. E agora tem a questão do preenchimento. Explica, Vivi, como é que funciona isso? Então, isso é uma coisa interessante. Nessa fase da vida da mulher, né, do climatério, menopausa, a gente fica mais flácida. A mulher vai ficando flácida, né? Do mesmo jeito que ela vai ficando flácida na face, no corpo, a região íntima também fica. E algumas mulheres ficam incomodadas com o aspecto, né, dos grandes lábios que ficam mais flácidos. Eu sempre gosto de ressaltar que não existe um padrão estético da vulva. Perfeito. Tá bom? Mas algumas mulheres se incomodam. E a gente hoje tem o preenchimento que a gente faz com ácido hialurônico, preenche os grandes lábios, fica fantástico. Fica mais harmônico. Fica mais harmônico, exatamente. Porque quando você vai tendo a flacidez dos grandes lábios, os pequenos lábios eles ficam mais proeminentes. Murcha aqui, murcha lá embaixo, gente. Mulheres sofrem. E essa desproporção e os pequenos lábios ficando mais proeminentes, às vezes incomoda. Sim. Pode incomodar no ato sexual, pode incomodar durante a atividade física. Então, nesse sentido, se você pensar, não é só um ganho. Não é só questão estética. Não, você tem um ganho funcional também da região, né? Sim, o resultado é muito legal. E é feito em consultório, super rápido. Eu faço no consultório, uma anestesia local, um procedimento simples, tá? Fica... E não tem, assim, ela sai dali e tá pronta. Não tem... Bom, já que você falou, né, do preenchimento, vamos falar um pouquinho do clareamento? Muitas mulheres reclamam também da questão do escurecimento. Com a menopausa, isso acontece? Sim. É mais rápido, enfim, fica mais acentuado? Exatamente. O processo de envelhecimento favorece o escurecimento da região íntima, né? E a gente tem como clarear. Como é que a gente trata? Gente, nem toda mulher sabe que é possível clarear. E muitas mulheres ficam incomodadas, né? Porque a vulva fica escurecida, a região inguinal, aí vai colocar um biquíni, um maiô. A gente pode clarear com laser, a gente pode clarear com peeling, a gente pode associar e o tratamento que a gente faz em casa. Também esse tratamento ele segue em casa, com cremes clareadores que a mulher vai fazendo em casa. Você pede para manipular, no caso? Exatamente. Existem alguns prontos, mas eu prefiro prescrever uns manipulados. Enfim, eu acho que o resultado fica melhor. Ou seja, gente, tem jeito para tudo hoje, né? A tecnologia, o avanço da medicina tem facilitado muito, né? E a gente tem que cuidar num geral, né? Sim. Qualidade de vida sexual, empoderamento, é isso que a gente precisa colocar, né? Assim, eu li uma vez um estudo que eu achei muito interessante, que dizia que a mulher que é bem resolvida com a sua região íntima é uma mulher que vai melhor, inclusive na sua vida profissional. Porque é uma mulher que se sente mais segura, com certeza, mais empoderada. Então, assim, o que a gente precisa
buscar o que a gente acredita que é o melhor pra gente. Cada mulher sabe o que é melhor pra si. E a gente não pode simplesmente aceitar. Ah, não, isso é normal, eu tô ficando velha. Não, gente. Devemos envelhecer, e a gente quer envelhecer. Com certeza. Envelhecer bem. Da melhor forma possível. E aí cada um sabe qual é a sua melhor forma, né? Exatamente. O avanço da medicina tá aí e a gente tem as nossas escolhas a nosso favor. Ai, viu? Amei! Pena que a gente tem que encerrar. São tantas, né, perguntas, dúvidas. Verdade. Mas eu acho que a gente conseguiu trazer aqui sobre esse assunto da menopausa, né? Que tem muita coisa para ser explorado e ajudar as pessoas em casa, né? Não, fantástico, Cíntia. Parabéns pela iniciativa. Ai, obrigada, Vi. Que venham muitos outros temas com muito certeza, bacanas. Que a gente com certeza tem muitos temas. Obrigada mais uma vez pela presença. Eu que agradeço, amei. Eu também. Um beijo para vocês.